cidade. Esse é um, realmente. Parece que a gente se sente abraçado, acarinhado por Deus e a vibração do nosso coração muda. A gente não é mais o mesmo depois que atravessa o portão da casa espírita. E isso é muito bom. E realmente aqui dentro tem um sol diferente, né? É o sol que emana os nossos corações. O amor que Jesus fala, o amor que Jesus pregou, o respeito, a consideração que temos um pelo outro. Mas, por falar em momentos de alegria, nós temos que lembrar dos sofrimentos humanos. Qual é a origem, qual é a causa dos sofrimentos humanos? O que são sofrimentos? São aflições. E o Aurélio define assim, o dicionário: tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento. E aí nós vamos lá em Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja só, Jesus dizendo que o mundo em que nós habitamos, esse planeta azul, esse planeta Terra, é um mundo de aflições. Desculpem. É um mundo de aflições. Porque aqui ainda habitam espíritos, nós, né? Ainda pequenos, ainda bastante ignorantes a respeito das coisas do espírito. E a nossa ignorância, muitas vezes, provoca em nós determinadas atitudes, das quais nós, mais tarde, se não nessa vida ou em outra que a gente semeou, a gente começa a colher, porque a gente tem um tempo para fazer uma colheita, uma semeadura. E muitas vezes, lá no início, quando a gente quer semear, a gente não sabe muito bem escolher as sementes. E a gente vai semeando a reveria. E a natureza nos mostra isso. Existem lavradores, alguém que cuida da terra, que às vezes eles depositam uma semente e essa semente não funciona, aquele solo não é bom. E a colheita também não vai ser boa. Então o que acontece? Nós, como espíritos eternos, por ignorarmos determinadas leis que nos regem, a gente vai semeando, vai colocando determinadas atitudes, determinadas ações, que no final a gente percebe, depois de um tempo, que aquilo não foi bom, que aquilo nos trouxe sofrimentos e aflições, que aquilo mexeu com a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio. Então o que a gente faz? Muitas pessoas, quando percebem o erro, o equívoco, elas têm situações diferentes, elas reagem de forma diferente. Muitas, a grande maioria, entra num processo de culpa. Esse processo de culpa, ele, no primeiro momento, para análise, ele seria saudável. Só que ao invés da pessoa se auto-perdoar daquilo que ela cometeu, ela alimenta o sentimento de culpa. E aí nós entramos nas chamadas depressões. O que é a depressão? Excesso de passado, certo? Mas outras pessoas na mesma situação, quando analisam o erro, têm uma outra postura. É a autoanálise. Ela começa a perceber o que eu sabia naquela época, como eu via a vida, qual era o meu conhecimento. Quando ela faz essas indagações, ela começa a perceber que ela precisava dessa semeadura equivocada para poder fazer escolhas melhores. E essas escolhas melhores, elas só iam acontecer se o ser humano se dispõe a mudar.
escolher melhor as sementes que vai semear. Então, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele sabia que nós não estávamos ainda de posse de determinadas verdades. E o que que ele fez? O que o mestre fez? Ele viveu na própria pele os sofrimentos humanos. Ele se igualou, veja só, ele desce dos mundos iluminados, dos mundos ditosos, ele assume um corpo como o nosso, se torna tão igual, olha quem é o grande, o que ele faz, ele se iguala ao pequenino, para que o pequeno aprenda a ser forte e a não esmorecer. Então, na realidade, ele não veio solucionar os nossos problemas, mas ele veio nos dizer que ele estaria conosco caso a gente se dispusesse a ter força e coragem para seguir em frente. Então, aquele que consegue fazer isso, começa a fazer uma escolha melhor. Mas a grande maioria faz o contrário. Então, André Luiz, porque a gente tem que se apoiar nas pessoas que sabem mais do que a gente. E André Luiz é um espírito amigo que nos orienta. E ele diz aqui, assim, ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. O que nós temos que fazer? Se a gente faz uma coisa e essa coisa dá sempre errada, o que a gente tem que fazer? Mudar a maneira de fazer. Se renovar, ser flexível na nossa mudança. E não ser aquelas criaturas que é pão, pão, queijo, queijo. Vocês imaginam o sofrimento de uma pessoa que é radical, que é extremista? Ela precisa ter um certo movimento para poder aceitar ideias novas. E ele diz mais assim, ele diz, cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Olha que lindo! Nós estamos no contexto que nos é próprio, de acordo com aquela semeadura equivocada. Então, como é que Deus faz para a gente se reconciliar? Ele coloca dentro da família os desafetos. Mas é para a gente brigar? Não, é para a gente se entender, é para a gente se ajustar. Quando a gente percebe que não temos muita empatia com alguém da família, é esse o nosso compromisso. Não precisamos nos afastar, porque se Deus nos aproximou, é porque tem um propósito. E esse propósito é o nosso crescimento, é o nosso reajuste. Vamos ver a visão espírita sobre isso? O que ela diz? São consideradas como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosas lições. O erro para nós ainda é necessário. A gente não sabe tudo. Nós vamos errar ainda? Muito! Mas ao invés de nós nos punirmos, nos condenar, é uma oportunidade para a gente dar um outro salto, uma outra visão para a nossa vida. Esse é o bonito da vida. Nós temos que parar de olhar o nosso sofrimento como um castigo. Ele não é um castigo, ele é um educador. A dor e o sofrimento nos educam, nos aprimoram, nos deixam mais introspectivos e buscando algo a mais para a nossa existência.
Vai chegar um tempo na nossa vida que nós vamos abençoar a dor, o sofrimento, a doença. Quando nós tivermos um preparo melhor, nós vamos entender isso. A gente vê os grandes ícones da espiritualidade, que eles não pedem beleza, eles não pedem uma vida fácil. A maioria deles sofre muito. As dores estão constantes na vida. Olhem o Chico. Angina, um problema no olho, ele era quase cego, tinha catarata. Vivia com problemas de saúde. E, no entanto, olha o que ele fez. Mais de 400 obras para que a gente se alimentasse de sementes novas. Olha o exemplo. Nunca se ouviu o Chico reclamar, nunca se viu o Chico ficar revoltado com isso. Pelo contrário, era ele que ia ao encontro de alguém mais necessitado do que ele. Muitas vezes ele estava chorando e chegava Emmanuel. Chico, levante, vamos para o bairro tal. E lá ia o Chico, né? Ele voltava, que deu a dor, que deu sofrimento, não tinha mais nada. Porque a dor do outro aliviou a própria dor. Não é assim quando a gente vai ao encontro de alguém necessitado? A nossa dor parece tão insignificante, tão pequenininha, que a gente fica até com vergonha. Então veja como nós podemos fazer a diferença na nossa vida. E asseverou Jesus: felizes os aflitos, porque serão consolados. No início da nossa conversa, o nosso ambiente era um ambiente que nós tínhamos de gratidão, porque nós estávamos sendo abraçados pelos espíritos amigos. Era um momento de felicidade. É e continua sendo. Vamos ver o que Kardec fala para nós? Ele fala assim: o homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração da lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o arbítrio de sua sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade e a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Sair da nossa preguiça, a vontade de fazer o bem. Quando a gente faz uma coisa errada, qual é a sensação que a gente tem? De desconforto, né? Parece que a gente está sentado em cima de um formigueiro. Não é verdade. Mas quando a gente faz uma coisa boa, a sensação que a gente tem é de paz, de serenidade, de tranquilidade. Então a gente tem que fazer esse termômetro. O que me faz bem e o que me faz mal? E procurar equilibrar as coisas boas na nossa vida. Porque tem, gente. A gente não está aqui no meio de um planeta rudimentar, cheio de coisas feias. Não. Nós temos belezas que alimentam o nosso espírito. Nós temos sons, cores, perfumes que alimentam o nosso espírito. Então, basta a nossa vontade de ir buscar essas situações para que a nossa vida seja melhor. Como problemas em nós, como percebemos em nós as aflições? Como é que a gente percebe que a gente tem aflições, que a gente tem sofrimentos? Às vezes a gente está super bem, de repente dá uma dor no peito tão grande, né? De repente dá também uma ansiedade, uma vontade de dar uns gritos, a sensação que a gente vai enlouquecer. Alguém já teve isso? Muitos de nós já teve, né? Mas essas sensações são alertas. São situações que acontecem na nossa vida para chamar nossa atenção. Porque nós somos emoção. Nossas emoções ditam o que nós somos. Então, nesse momento, nós sempre temos que parar, respirar profundamente e ver se aquilo realmente é nosso ou se é alguma coisa que está interferindo.
Se é nosso, temos alternativas para isso. Tratamento. Hoje nós temos psicólogos, psiquiatras, médicos em várias áreas. Ah, mas eu não posso, eu não tenho condições. Muito bem, nós temos os segmentos religiosos. Na minha forma de ver a vida, a doutrina espírita é uma faculdade do espírito. Não somos mais as mesmas pessoas que um dia entraram nessa casa. E a gente, com a saúde que a doutrina espírita nos dá, revertendo os nossos pensamentos negativos em ação benemérita, meu Deus, gente, não tem como a gente se queixar da vida que a gente está levando. Nós podemos dizer que a doutrina espírita, ela se tornou um divisor de águas da nossa vida. E é por isso que a gente às vezes desenvolve trabalhos como esse que estamos fazendo, para orientar e esclarecer que todos nós, nenhum está sem o amparo divino. Se aqui não dá, aqui vai dar. Venha estudar, venha conhecer, venha fazer o autoconhecimento, porque enquanto você estuda, a doutrina espírita te mostra, a doutrina espírita te abre os olhos e os ouvidos, e você não consegue mais viver na inércia. Mesmo que a gente tenha momentos de dor e sofrimento, quando a gente passou aquele momento, a gente respira fundo e vamos para a casa espírita, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos receber um passe, vamos ouvir uma palestra, que isso vai aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento. Eu aposto com vocês que ninguém sai daqui desmotivado, que ninguém sai daqui sem ter vontade de ser feliz, mesmo que more num casebre ou num palácio, mas o casebre onde a dor é mais presente pelas próprias necessidades. Eu já ouvi gente dizer: Lorena, eu sou muito feliz aqui, e o chão era chão batido. Quando a gente vai muitas vezes em lugares mais abalizados, mais bonitos, a gente percebe as angústias, as dores e os sofrimentos. Porque o orgulho ali é muito grande e muitas vezes o coração está despreparado. Mas mesmo assim, a gente envolve num abraço, em alguma coisa que dê esperança àquela criatura, para que ela sinta que ela é amada, que ela é querida, que ela está ali numa provação, mas que vai passar, porque não há mal que dure sempre, não há bem que não acabe. Não é esse o dito popular? Então, nos momentos de dor, vamos curtir a dor. Mas nos momentos de felicidade, sejamos felizes. Sejamos verdadeiramente felizes. Se no momento de dor a gente é sugado, as nossas energias se esvão, num momento de felicidade, elas transbordam, elas nos preenchem. E é isso que nós temos que ter em mente. Nunca estaremos abandonados por Deus. Nós somos seus filhos. E como filhos desse Pai, desse Criador, Ele nos coloca sempre condições adequadas para poder seguir em frente. Então, o grau de aceitação das nossas dores também ela está proporcional à evolução do espírito. Tem espíritos, por exemplo, que são mais fortes. A dor não causa tanto sofrimento, porque já tem um preparo melhor. Já outros, o sofrimento é muito exacerbado, fica muito intenso, a pessoa se prostra. Então, nessas pessoas é que tem que entrar o incentivo, o amor, a dedicação. Por exemplo, numa família, às vezes alguém adoece. É um processo obsessivo. O que temos que fazer nesse momento? Procurar o nosso segmento religioso, que a gente tem confiança. Nós indicamos, tragam a casa espírita, porque dentro da doutrina espírita há uma outra forma de ser abordado aquele problema. Como nós somos espíritos eternos,
que passamos por várias experiências, a semeadura em alguma das reencarnações não foram muito boas. Então, nós voltamos com o problema da obsessão. Então, muitas vezes, se você na casa espírita se encontra nesse processo, nós trabalhamos, ajudamos, mostramos e, lógico, depois convidamos ao estudo, ao trabalho, porque isso engrandece o ser humano. Nunca perca as esperanças. Não é essa a finalidade da nossa existência. Pelo contrário, vamos ser flexíveis a novos aprendizados. A doutrina espírita considera as aflições a oportunidade de reajuste perante a lei de Deus, que nós falamos isso já, mas vamos intensificar esse momento. Devemos aproveitá-las como preciosas lições. As imperfeições, os sofrimentos, determinam o atraso do espírito. Quando nós somos muito reticentes no aprendizado e não queremos mudar, porque tem muita gente assim. Tem muita gente que não quer mudar. Tem gente que diz assim, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então não tem. Então essas aí, sabe, água mole em pedra dura não vai furar nada, não vai adiantar nada. Mas aí, né, entra o artesão que todos nós não queremos, a dor. O que a dor faz? Ela vai cavocando, ela vai esmerilhando por dentro. E a partir dali, há uma transformação, mesmo que seja uma transformação imposta pela dor. Porque essa é a função da dor. Então, o espírito, muitas vezes, quando ele sabe que ele é assim, quando ele vai para uma encarnação, para essas experiências novas, ele até pede a dor. Nós fazemos o roteiro da nossa existência. Nós vamos dizendo aos nossos benfeitores que a gente quer passar por isto, para poder aprimorar a nossa evolução. E muitas vezes voltamos para o mundo espiritual de uma forma totalmente diferente, mesmo tendo sido emperrados aqui. Porque o mínimo da nossa evolução dá um salto para o nosso espírito. E nós não avançamos muito em cada momento, mas pelo menos um pouquinho a gente precisa fazer essa transformação em nós. E como a gente está aprendendo também, eu fui buscar um ensinamento do nosso querido Emmanuel, que diz assim: examina as próprias aflições, para que não se convertam a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Eu falei há pouco que quando a gente tem alguém na família que a gente procure, né? Uma coisa que nós temos que ter em mente: sempre haverá um doente a mais na família, sempre. E sempre haverá aqueles que são colocados para ajudar aquela criatura. Só que assim, a escolha foi daquele espírito. Ele escolheu, por exemplo, um vício. Esse vício é da responsabilidade dele. Sabe que faz mal, sabe que aquilo ali não está correto, que prejudica o corpo físico e o meio em que ele está. Quem está por perto sofre, porque respinga, né? Sofre. Mas não se deve deixar abater aquele que está ajudando, porque o doente é manipulador, em muitas ocasiões. Raros são aqueles que são doentes fisicamente ou mentalmente e são brandos. Somente é brando aquele que é grande. O pequenino não. Ele é exigente, ele quer que a pessoa faça o que ele quer. Ele meio que trabalha de uma forma muito perspicaz, fazendo com que aquele que está bom se torne alguém que ele manipula. Então, na realidade, nesse momento, nós temos que manter a nossa mente saudável e saber fazer uma separação. A escolha é dele e o trabalho também tem que ser dele, de reajuste. Podemos ajudar, mas a gente tem que ter a consciência de que é ele que está exercendo o livre-arbítrio naquela atitude.
Nós só vamos fazer aquilo que nos compete, mostrar caminhos, dar assistência que podemos, mas não nos deixar abater por algo que não depende de nós. Então, o nosso Emmanuel diz que nós temos alguns sintomas que falam sobre as nossas dores. Uma delas é o egoísmo, que torna a criatura um ególatra. O vicioso na delinquência, a agressividade na cólera, o crime no remorso, o fanatismo na intolerância, a fuga na covardia, a inveja no despeito, a leviandade na insensatez, a indisciplina na desordem, a brutalidade na violência, a preguiça na rebeldia, a vaidade na loucura, a indiferença no desânimo, a inutilidade na queixa, os ciúmes no desespero, a impaciência na indiferença, a sovinice na miséria, a injustiça na crueldade. Veja, nós até podemos ter um pouco dessas dores da alma dentro de nós. Mas quando a gente percebe que essa dor, que essa manifestação começa a ter um grau maior, vamos buscar ajuda. E quando a gente percebe no outro esse grau maior, chame atenção. Você precisa de ajuda, você precisa buscar alguém para te ajudar. Um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Você precisa cuidar do seu espírito. Uma vez nós não tínhamos nada disso. A minha geração foi uma geração feita a machado, eu digo eu. Mas hoje não. Hoje nós temos condições para ir buscar o autoconhecimento, a cura do nosso espírito, nos conhecer melhor e nos auxiliar melhor. Porque se a gente se conhece, a gente consegue fazer um trabalho mais aprimorado em cima de nós. Reconhecer, por exemplo, que somos egoístas, que somos agressivos. Como é que eu vou trabalhar o meu egoísmo, a minha agressividade? O que acontece quando eu expresso? Tentar elaborar de uma forma mais consciente essas situações que não só nos machucam, mas machuca todo mundo. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem que começar a abrir a nossa mente e ver até onde eu preciso que alguém me ajude e me socorra. Então, essas aflições, elas são próprias nossas, nos atos cometidos pelo espírito, no passado, em outras encarnações ou mesmo nessa atual. Então, é o resultado da própria imperfeição humana, que não sabe utilizar adequadamente a liberdade de escolha. Muitas vezes a gente diz, mas eu não tenho livre-arbítrio. Não, você tem livre-arbítrio. Só que se você abusa numa existência desse livre-arbítrio, a liberdade de agir como você quer, ou como a gente quer, ele é cerceado, ele é cortado, para que a gente não faça uma besteira maior. É uma forma de nos preservar de nós mesmos. Então, quando a gente não consegue, por nós mesmos, gerenciar esse livre-arbítrio, os nossos benfeitores, amorosamente, conduzem a nossa caminhada, nos ajudando a cometer menos erros. Então, à medida que nós evoluímos, a imperfeição vai se atenuando e aprendemos a fazer escolhas melhores. O sofrimento vai desaparecendo e nós vamos nos elevando. Então, nós sofremos por ignorância. O reino de Jesus ainda não está aqui no meio de nós, né? Que ele asseverava ainda, o meu reino não é desse mundo. E o nosso poder humano, ele é temporário. Nós podemos ter casas, posição social, mas nós vamos deixar tudo isso aqui. E nós percebemos quem é grande espiritualmente
Quando nós lá no início falamos que Jesus desce dos mundos elevados para se igualar a nós, o espírito que se elevou a esse patamar, e nós temos muitos ao nosso redor, ele se faz pequenino como nós. E quer que a gente cresça, quer que a gente vá em frente, quer que a gente evolua. Então ele vem sempre nos conduzindo. Nós o chamamos de anjo da guarda, de anjo protetor, de amigos espirituais. E como ninguém está só nem abandonado, nós aqui estamos no número, vamos supor, de 90 pessoas, se é que tem, mas espiritualmente esse número triplica, fica muito maior. Então nós estamos cercados por esses amigos queridos. Ah, mas os obsessores? Mas são filhos de Deus também, são compromissos nossos. Aquele que nos acompanha, nos cobrando, é aquele que diz que nós temos uma dívida com ele. Então, dentro desse trabalho de renovação nossa, também está o compromisso assumido junto com os nossos benfeitores de que levaríamos conosco o nosso próximo, mais próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, os nossos sofrimentos humanos, devagarinho, vão se atenuando, vão se acalmando e nós vamos ressurgindo como verdadeiramente precisamos, com a luz do Espírito Eterno. Não sei se me fiz entender, mas o que eu quis dizer é que todos nós um dia voltaremos para casa com a nossa própria luz, com a nossa própria iluminação. Muita paz.